A única coisa essencial, a compreensão da presença de Deus. O princípio de alcançar a unidade consciente com Deus é eficaz em todas as atividades da vida. Quando estou dando uma palestra ou dando uma aula, nunca vou a Deus pedindo uma mensagem. Quando eu medito, é para perceber a presença de Deus. Pessoal, para termos mais clareza e compreensão desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, neste trecho, mestre, o Joel comenta sobre a meditação. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real meditação e a meditação na prática? Ô Gilson, a meditação é aquilo que revela a verdade. Nós temos aqui duas coisas. Nós temos a verdade que conhecemos e temos a verdade que é o desconhecido. A revelação da verdade do desconhecido é aquilo que a meditação nos revela. Tomar ciência da verdade do desconhecido é a compreensão daquilo que está além das palavras e dos pensamentos. O seu contato com a vida nesse instante é um contato a partir do conhecido. Assim nós temos esse movimento comum a todos nós, que é de reconhecimento de todos, que é o movimento do pensamento. O seu contato com esse instante, a partir do pensamento, lhe dá uma visão desse momento a partir do que o pensamento está dizendo, conceituando, opinando. Uma vez que o pensamento presente em nós é um elemento que está dentro de uma expressão de memória, de reconhecimento de memória, é algo que se situa em nós vindo do passado. Então acompanhe com calma isso aqui. Quando você nos pergunta sobre meditação, nós precisamos primeiro compreender o que não é meditação. Porque a vida real, ela é algo que o pensamento não alcança. Então não podemos descrever para você a beleza da meditação, da real meditação. E eu tenho chamado de real meditação de uma forma prática. Isso é uma descoberta. Nós temos a possibilidade de constatar isso diretamente, mas não de descrever. Repare que o amor é algo assim. A verdade do amor, não aquilo que a gente entende por amor, também é algo indescritível. A verdade de Deus é algo indescritível. Então aqui nós temos que primeiro nos aproximar daquilo que não é a meditação. Nós podemos nos aproximar e olhar de perto isso. Tendo a compreensão do que não é meditação, podemos descobrir a verdade para onde essa fala aqui está apontando. Ela aponta para a real meditação, de uma forma prática, vivencial, mas está apontando para algo indescritível.
Você vai descobrir o que é a real meditação quando ela assumir esse espaço. Nesse assumir desse espaço, que é o espaço do eu, que é o espaço do ego. Então precisamos descartar primeiro esse sentido do eu, esse sentido do ego. Temos que descobrir o que é a vida como estamos vivendo. Assim nos deparamos com aquilo que não é a meditação. Agora podemos voltar ao ponto do início da fala. O nosso contato com o momento é um contato a partir do pensamento e, portanto, a partir do passado. Nós não sabemos lidar com esse instante livre do pensamento. O pensamento está sempre envolvido nesse contato. Assim, os nossos contatos são contatos a partir de registros de memórias. É a apresentação da memória, é a apresentação do pensamento. Essa é a vida do eu, é a vida do ego. O modo como você lida com o momento presente, a partir desse passado, que é o pensamento, que são essas memórias, essas lembranças, essas experiências, é o modo onde existe a ilusão de alguém lidando com a vida, lidando com o outro, lidando com a experiência. Esse alguém é o experimentador. Esse alguém lidando com o outro é esse eu, é essa pessoa. Quando você nos pergunta o que é esse contato com a meditação, o contato com a meditação é exatamente o descarte desse eu, o descarte desta qualidade de memória que sustenta essa identidade, que se vê como alguém presente na vida. Essas falas aqui não é para serem ouvidas. É necessário uma prontidão clara no coração para esse escutar. Isso nos leva a um ponto de investigar para descobrirmos por nós mesmos a verdade do que está sendo colocado aqui. A verdade de que não existe a pessoa. Não há qualquer pessoa aí, como você acredita. Você acredita ser alguém, tendo contatos com pessoas, estando em contato com ideias, estando em contato com experiências. Isso é algo presente em você em razão desta qualidade de memória, que é a qualidade de memória que está sustentando a ilusão de uma entidade presente, que é o eu. Esse eu é o pensador, esse eu é o experimentador, esse eu é aquele que sente. Veja, é assim que nós nos sentimos na vida, quando nos vemos como alguém na experiência, nesse contato com ele ou ela, nesse contato com o mundo. Isso está presente porque não sabemos a verdade sobre quem nós somos. Nós desconhecemos a verdade sobre nós mesmos. Aquilo que irá trazer a revelação dessa verdade é a aproximação da meditação. Não existe nada mais importante na vida do que a ciência da revelação, do que a vida é. Isso requer a compreensão daquilo que nós somos, da verdade sobre nós mesmos. Assim nos aproximamos da verdadeira meditação, da real meditação de uma forma prática, quando descobrimos
a verdade sobre esta psicológica condição em que nós nos encontramos. E descobrimos isso quando aprendemos a olhar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o modo como estamos lidando com ele ou ela, o modo como nós estamos lidando com nós mesmos. Descobrir o que é olhar para as nossas reações. É descobrir o que é descartar esse modelo de existência do eu, de existência do ego, de existência desta pessoa, desse mim, para algo novo presente, que é esta real consciência, esta divina consciência, que se revela quando a meditação está presente. Quando olhamos para nossas reações, sem colocarmos dentro dessas reações esse elemento que é o eu, que é o mim, que é o pensador, o experimentador, esse que olha a partir do passado, que é o observador. Essa forma de aproximação abre um novo espaço. Nesse instante, a mente se aquieta, o cérebro silencia de uma forma muito natural. Um espaço novo se abre, e nesse espaço novo temos a presença de algo fora do pensamento, fora da mente, fora dessas experiências do eu. Não é uma nova experiência surgindo, como alguns acreditam. Meditação não é isso. Meditação é exatamente a ausência de experiências. É a ausência do experimentador. Algo indizível, indescritível, algo além de todos os nomes, se mostra presente com a presença da meditação. Nós temos uma playlist aqui no canal falando sobre essa real meditação, que é a meditação de uma forma prática. Descobrir o que é nesse momento, lidando com a experiência do viver, do dia a dia. Trazer para esse instante essa liberdade. Tomar ciência de como essa liberdade se revela. E nessa liberdade temos o florescer do amor, o florescer da sabedoria, o florescer desta alegria divina, desta real verdade de Deus. É isso que a meditação revela. É isso que nós precisamos tomar ciência nesta vida. E quando eu a alcanço, a presença de Deus fornece a mensagem. Se eu fosse a Deus por uma mensagem, estaria indo por um efeito ou por uma forma e perderia a essência. Se eu não buscar uma mensagem, mas desejar apenas a presença de Deus, será a presença de Deus que falará e dará a mensagem que deve vir através de mim. Muito do que está em meus livros eu mesmo não sabia, até que tudo começou a fluir, e fui ensinado ao mesmo tempo que os alunos. Não tenho como obter conhecimento. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o conhecimento. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é conhecimento, inteligência e sabedoria? Ô Gilson, sabedoria, inteligência é algo inteiramente diferente do que entendemos por inteligência. Assim como essa expressão conhecimento. Aquilo que entendemos por conhecimento é algo que se adquire. Você adquire com base em experiências pelas quais você passa. Então você adquire conhecimento.
Esse conhecimento em você é a base de todas as lembranças. As lembranças em você são conhecimentos adquiridos. Esses conhecimentos são pensamentos. Até esse momento, a nossa vida está sendo pautada, moldada, estruturada em um movimento de respostas, de ações com base nos pensamentos. Mas o pensamento em nós é um elemento que vem do passado, que vem das memórias, que vem das lembranças, que nasce desse conhecimento. Assim, as nossas respostas são sempre inadequadas para esse instante, porque são respostas que não representam aquilo que a vida agora aqui representa. Porque são respostas que não se ajustam à clareza desse momento presente, a verdade do que a vida aqui nesse momento representa. Assim, as nossas ações, que nascem das ideias, que são o resultado dos pensamentos, são ações inadequadas. Há uma qualidade nova de ação possível para cada um de nós. É a ação livre do pensamento, livre do conhecimento, livre do passado. Essa qualidade de ação requer a presença não do conhecimento, mas da inteligência. A verdade dessa inteligência divina, não da inteligência de lidar com a matemática, com a química ou física, ou com assuntos de medicina ou de ciência, mas aqui eu me refiro à inteligência de lidar com a vida nesse instante, de lidar com o outro, de lidar com o marido, com a esposa, com os filhos, com o mundo à sua volta. A inteligência de lidar consigo mesmo, a inteligência de lidar com esse momento presente, da ausência do eu, da ausência do ego, da ausência desta pessoa, como você se vê. Quando temos a presença dessa inteligência, o cérebro funciona de uma forma completamente diferente. A expressão dessa inteligência na vida é a expressão da própria vida em sabedoria. Assim, nós temos uma qualidade nova de ação no mundo quando o ego não está. Como nossas relações são relações que ocorrem nas ações, nós não temos mais a presença da confusa e desorientada desordem criada pelo pensamento dentro dos relacionamentos. Nós temos a presença da inteligência, de uma visão em linha com a própria vida, com o próprio momento presente. É quando pessoas não são mais pessoas como nós conhecemos, quando o outro é a presença da vida, quando o seu contato com ele ou ela já não se baseia na imagem que o pensamento em você criou dele ou dela. É um contato novo, em uma ação nova, onde temos a presença da inteligência, a presença da sabedoria. Podemos viver nossos dias livres do ego, livres do eu, livres desse modelo de pessoa que nós conhecemos, para esse real encontro com ele ou ela, sem a ilusão da separação,
onde apenas a realidade divina esteja presente. E, portanto, a presença do amor, da paz, da felicidade dentro das relações? Essa é a pergunta. Há uma grande beleza na vida, que ela continua desconhecida, até que essa realidade se mostre, até que essa realidade se apresente. Mas enquanto estivermos mantendo a condição psicológica de uma ego-identidade, vivendo dentro de um modelo do pensamento, nós estaremos apenas na velha estrutura do conhecimento, da memória e da experiência. Então, essa é a diferença entre o conhecimento para a inteligência e a relação real entre essa inteligência verdadeira e a sabedoria. É o que estamos juntos aqui, aprofundando, trabalhando com você. Ok? Não tenho como obter conhecimento, exceto quando ele vem por meio da inspiração. Então, por experiência, aprendi a não querer mensagens, a não querer pacientes e a não querer alunos. Só uma coisa eu quero e preciso: o sentimento e a consciência da presença de Deus, a consciência de minha unidade com Deus. Deixe-me sentir que Deus está vivendo minha vida e vou confiar em mim mesmo para dar a volta ao mundo sem mala ou roteiro, ou para qualquer aula sem uma mensagem. Deixe-me sentir que Deus está segurando minha mão, que a presença de Deus está comigo, e, como Daniel, também não terei medo de leões, mas gostaria de ter certeza de que tenho Deus bem ali ao meu lado. Ou eu poderia ficar muito assustado até com um gatinho inofensivo. E para você que acompanhou o vídeo até o final e sente o chamado para se aprofundar e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, existem no formato online, presencial, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, além de responder diretamente as nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, há um campo de presença, de poder e graça. E a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira natural e espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma compreensão do que está além de toda limitação intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.